A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra, do Senhor para a tua vida. Glória a Deus, iniciando mais um vídeo para esse canal abençoado, que tem alcançado muitas vidas. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido meus vídeos, compartilhado, tá? Para alcançar mais vidas. E eu agradeço muito de coração e creio que grandes coisas o Senhor vai fazer através deste canal, amém? Porque eu creio que é um propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para a minha casa, para a nossa família, né? E eu gosto, aleluia, Jesus, de falar do amor de Cristo. É um prazer para minha alma falar de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu amo falar da palavra de Deus. Glória a Jesus. E hoje eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra em Jeremias 1. É uma palavra muito conhecida, né? É um livro assim muito conhecido, né? Que vai falar sobre o profeta Jeremias. Ele é um livro que ele enfatiza ali grandes temas, né? Ele é um livro que fala de diversas, temas ali. Aleluia, Jesus, glória a Deus, de maravilha. Mas ele vai enfatizar o quê? Ele vai enfatizar a infidelidade, aleluia, a aliança com Deus. Mas mesmo em tudo isso, o Senhor ele tem um grande chamado para Jeremias. Então vamos ler. Vamos ler aqui capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, antes mesmo, aleluia, de Jeremias ser ali uma sementinha no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha o escolhido, o Senhor já tinha um chamado para Jeremias, né? Ali, quando o Senhor o chama, ele diz: Mas Senhor, eu não passo de uma criança, como que eu vou falar? Como que eu vou ir até essas nações e falar, né? Aí o Senhor fala para ele: Não tenha medo de ninguém, porque quem vai falar, aleluia, na sua boca será eu. Então, fique em paz. E hoje eu quero enfatizar essa mensagem para os tempos de hoje. Muitas vezes o Senhor, ele nos chama e nos faz um chamado, e muitas das vezes nós negamos o chamado de Deus para nossas vidas. Porque às vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade e às vezes dizemos assim: Senhor, mas como que eu vou, fazer a obra dessa forma, dessa situação que eu estou vivendo? E foi a mesma coisa com Jeremias ali. Se formos ver, examinar a Bíblia, ela vai nos dizer que Jeremias, ele começa um chamado justamente no final, aleluia, do reinado do rei Josias, que era um rei muito bom, que era um dos últimos reis bons, a Bíblia vai nos dizer. E ali começa ali uma jornada complicada, um tempo difícil. E muitas das vezes nossas vidas, o Senhor ele nos chama para algo, para a construção de algo, para falar algo, para fazer algo para a obra dele. E muitas das vezes nós estamos passando esses momentos difíceis, que o Senhor ele vai nos usar sim, tremendamente, aleluia. Mas eu venho dizer para você o quê? Enfatizar o que essa mensagem? Enfatizar o que para a tua vida? Que o Senhor, ele sabe o que faz. Nós somente temos que obedecer. Em meio ali um povo rebelde, em meio ali um povo que já tinha quebrado aliança com Deus, em meio ali a queda de Jerusalém, em meio ali os babilônicos, Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, ele levantou Jeremias no meio daquele povo. No meio daquele povo que achava que Deus tinha até perdido o controle. No meio daquele povo que achava que não tinha mais o que ser feito. Mas o Senhor mais uma vez se levantou. Mesmo o seu povo rebelde, mesmo o seu povo, aleluia, Jesus, não fazendo conforme o Senhor queria, quebrando a aliança com Deus. Mesmo assim, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, levantou Jeremias para pregar às nações, para pregar para aquele povo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E grandes coisas o Senhor fez através daquele profeta. Glória a Deus. E é isso que eu quero falar com você neste dia de hoje. Em meio a tudo que anda acontecendo, em meio a tantas pessoas que estão escandalizando a palavra do Senhor, em meio a tantas pessoas, aleluia, Jesus. Às vezes você olha e diz: Mas eu, Jesus, eu, Senhor, por que o Senhor me chamou?
Às vezes tem pessoas melhores que eu, mas o Senhor chamou a mim. Mas por que eu, Senhor? Eu não sei falar, eu não sei nem como me colocar diante das pessoas, abrir a minha boca e dizer, mas fique em paz. Como foi com Jeremias, o Senhor falou, fica em paz, não tenha medo de dizer nada, porque eu vou falar, aleluia, na tua boca. Serei eu que falarei através de você, você será o meu instrumento. Então é isso que o Senhor te diz. Antes mesmo de você ser formado, Ele te escolheu, Ele te levantou. Você é um escolhido de Deus. Não se retenha, faça a obra do Senhor com amor. Às vezes você está passando sim tempos difíceis, momentos complicados, mas o Senhor Ele te diz, faça a minha obra. Busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Sou eu quem cuido, sou eu quem guardo, sou eu quem te livro. Se você se levantou, se você abriu tua boca, foi porque eu permiti. Se você está na tua casa, se alimentou, foi porque eu permiti. Se você passou uma semana, trabalhou, voltou para casa bem, eu permiti. Então o Senhor, Ele te livrou todos os dias. Essa semana toda o Senhor te livrou. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente não vê. Tem livramentos que a gente nem percebe. Mas o Senhor nos livrou. Aleluia, Jesus. Então não retenha o seu chamado. Se você tem um chamado, vá em frente. Abre a sua boca. Aleluia. Jesus não está ligando com palavras bonitas, não. Jesus, Ele está ligando com o coração. Jesus, Ele quer saber como está o seu coração diante dEle, se está realmente limpo, se as suas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. É isso que o Senhor está observando. É isso que Ele quis dizer quando Ele diz que os seus olhos estão como chamas de fogo ali, olhando, procurando e buscando os verdadeiros adoradores. O Senhor, Ele não quer saber a melhor roupa que você está vestindo. O Senhor não quer saber se é o sapato mais caro que você coloca no pé, não. O Senhor, Ele quer saber o quê? Aleluia, Jesus, que você o adore em espírito e em verdade. Faça verdadeiramente a vontade de Deus conforme Ele te pede. Aleluia. Não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe o chamado que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. E não adianta também você forçar. Não adianta você ir forçado. Vai pelo amor. Vai pela graça. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes a gente vai forçado. Não. Você tem que ir pro amor. Não é por força e nem por violência. É pelo amor à palavra de Jesus. É pelo amor à palavra de Deus. É pelo amor, pela graça. É por algo assim que te queima dentro de você. Pelo Espírito Santo. Aleluia. Que ali o fogo é aceso dentro de você. Aquele fogo que faz você ir além do que você imagina. É esse fogo do Espírito Santo que faz nós abrir a nossa boca e falar do amor de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, não se retenha. Faça como Jeremias. Ele ali dizia para Deus, oh Senhor, eu não passo de uma criança. Quem sou eu? Mas eu tenho certeza, Senhor, é você mesmo. É você quem o Senhor escolheu para um grande chamado. É você quem Ele escolheu para ganhar muitas almas. Aleluia, para Jesus. Glória a Deus. É você. E às vezes você pode dizer, mas irmã, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu não tenho força para me levantar. O Senhor, Ele te levanta neste dia. Ele levanta você, Ele te fortalece. Se levante, minha irmã, se levante, meu irmão. Aleluia. O Senhor, Ele quer uma nova aliança contigo. O Senhor, Ele quer renovar a aliança com Ele. Aleluia, Jesus. Ele quer que você renove a aliança com Ele neste dia de hoje. Glória a Deus, se levanta. Vai para frente. Não pare, não olhe para trás como fez aquela mulher de Ló. Ela olhou para trás porque o amor dela estava naquelas coisas, estava naqueles bens materiais, mas não olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Enquanto o nosso alvo for Cristo, nada vai poder nos parar. Enquanto o nosso alvo for Cristo, aleluia, Jesus, o inimigo ele vai vir, mas ele vai bater em retirada, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para que acampe ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem, ao redor daqueles que fazem aquilo que o Senhor quer, aleluia, que obedecem à palavra de Deus. Então não retenha o teu chamado. Aleluia, é isso que o Senhor quer com você. Ele quer um grande chamado. Ele quer que você realmente tenha ali um compromisso com Ele. Fala, não, Senhor, a partir de hoje, aleluia, Jesus, eu me converti, eu levantei as minhas mãos, aceitei ao Senhor. Então, no momento que nós nos convertemos, no momento que nós aceitamos a Cristo realmente, coração para nossas vidas, nós já não somos mais dono de nós. Nós temos que entender que existe um dono, que nós temos um dono.
que nós não somos mais nós, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que entender que a nossa boca é templo do Espírito Santo, que os nossos olhos é templo do Espírito Santo, que a nossa mente é templo do Espírito Santo, que o nosso coração é templo do Espírito Santo. Então, neste dia de hoje, esta palavra que eu deixo para o teu coração: se levanta, porque grandes coisas o Senhor tem para mim, tem para você. Grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Não tenha medo, não tenha medo de nada, porque o Senhor falará nas nossas bocas. É o Senhor que vai nos levantar para um grande tempo que está por vir. E neste grande tempo, aleluia, Jesus, glória a Deus, nós vamos ter que ficar firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitos lugares esse tempo já se achegou. É um tempo que você não pode mais nem ler a Bíblia. É um tempo que, se você for pego com a Bíblia, você ali é morto. Então hoje você está tendo essa grande oportunidade de ler a palavra do Senhor, porque vai ter um tempo que você não vai poder nem ter ela mais, a não ser só na sua mente e no seu coração. Então busque agora, não se retenha do chamado de Deus para a tua vida. Que a partir do momento que você começa a fazer as coisas para Deus, não é uma troca. Eu não vejo isso como uma troca, eu vejo isso como uma obediência. Porque quando nós cuidamos da obra de Deus, Ele, aleluia, mesmo assim, automaticamente já começa a cuidar das nossas coisas, das nossas famílias, da nossa vida, daquilo que tem nos entristecido, daquilo que, aleluia, Jesus tem nos deixado para baixo. É dessa forma. Então é isso que eu venho dizer para você neste dia. Se levanta, porque grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Glória a Deus, amém? Aleluia, Jesus, porque mesmo antes de você nascer ou ser uma sementinha dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia e Ele já tinha separado você, separado a mim para essa grande obra. Amém? Fiquem todos com Deus, fique com essa palavra abençoada, não desista daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, amém? Que Deus abençoe tua casa, tua vida, a tua família, em nome de Jesus, amém? Você que gostou do vídeo, compartilhe para mais alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixa aí o seu like se você gostou. Aleluia, Jesus. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Vocês que são inscritos, eu quero que, assim, Deus possa abençoar grandemente vocês. E vocês que ainda não é, que vai ouvir essa palavra também, que Deus vai abençoar grandemente a vida de vocês. Vocês, assim, estão sendo uma bênção muito grande na minha vida, na minha casa, na minha família, né? Porque tá me ajudando a alcançar muitas pessoas. Então, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém?